A conhecida regra dos dois foi um decreto estabelecido pelo Lord Sith Darth Bane, para que os Sith operassem em segredo e eventualmente se vingassem da Ordem Jedi após sua quase extinção. Essa regra foi considerada uma sucessora da Díade na Força, onde um par de sensíveis eram ligados por um vínculo inquebrável. Nesse decreto é dito que apenas 2 Sith devem existir por vez, um mestre e um aprendiz, nem mais nem menos. E nesse vídeo, vamos conhecer a fundo a primeira e única realidade dos Sith, a regra dos 2. Em tempos antigos, os Sith viviam em milhares, inclusive através de uma ordem. Mas nesse meio, a relação entre mestre e aprendiz já fazia parte dessa antiga ideologia. Os mestres exigiam lealdade extrema de seus aprendizes, mas às vezes os aprendizes eram traídos quando o mestre encontrava outro com mais potencial. A Díade na Força era um conceito centrado entre 2 sensíveis através de um vínculo que os tornava um. Lendas antigas diziam que uma Díade era a fonte de poderes inimagináveis através da força, como a cura e teletransporte. Essa doutrina foi passada de geração em geração para potencializar o vínculo de mestre e aprendiz e lembrar os Sith da importância da Díade na busca de atingir o poder supremo. Muitos cultistas leais aos Sith reverenciavam essa doutrina, crendo que a Díade simbolizava o futuro dos Sith, além de ser a chave para atingir todo o potencial do lado sombrio. Apesar de toda a importância desse ensinamento, tal regra nunca foi posta em prática, mesmo após a queda da Ordem Sith. O motivo foi que ao longo das eras, os Sith destruíram uns aos outros, vítimas de sua própria ganância. Malgus. Traitor. Os Sith entraram em guerra entre si e também contra a Ordem Jedi, tornando mais fácil para a Ordem Jedi destruí-los. Os remanescentes da Ordem Sith foram dizimados pelos Jedi um milênio antes da ascensão do Império. Deles, apenas um conseguiu sobreviver, o Lord Sith Darth Bane. Vendo que a ganância dos Sith os destruíram, Bane desenvolveu a mais nova regra dos 2, com base nos conhecimentos de um antigo Holocron Sith. Dali em diante, só poderiam haver 2 Lord Sith, um mestre que personificava o poder do lado sombrio e seu aprendiz que ansiava por tamanho poder. Essa nova doutrina diz também que o aprendiz tinha que assassinar o seu mestre e assumir um novo aprendiz, para se tornar um novo mestre e garantir que os Sith se tornassem mais poderosos e astutos a cada geração. Algo pouco conhecido sobre a regra dos 2 é que o mestre poderia treinar outro aprendiz para que matasse e substituísse seu aprendiz legítimo. Como os mais antigos, o relacionamento entre mestre e aprendiz carecia de confiança, porque constantemente um procurava sinais de fraqueza no outro. As gerações que vieram depois de Bane foram capazes de operar em segredo por séculos, contribuindo para o grande plano de destruir a Ordem Jedi e restaurar o governo Sith na galáxia. Apesar dessa regra existir há tempos, Bane foi consagrado como o criador, devido à filosofia influenciada por suas experiências pessoais. Eu fui o último sobrevivente. Eu escolhi passar o meu conhecimento para apenas um. Enquanto estabelecia um novo modo de vida dos Sith, Darth Bane assumiu Darth Zanar como sua mais nova aprendiz. Os 2 viveram em meio a manipulações e estratégias para conseguir o que queriam. Ele passou para sua mais nova aprendiz tudo o que sabia e quando chegou a hora, ela o assassinou assim como diz a doutrina. Ainda antes da morte de Bane, os Jedi ficaram sabendo sobre esse novo estilo de vida dos Sith, embora os registros históricos não fossem precisos. O mestre Jedi Elzar Mann descreveu esse período como o governo de Darth Bane, e ele considerou que Bane tinha sido morto por seu próprio aprendiz. Então a Ordem Jedi assumiu a responsabilidade de ir a fundo nesse caso e eliminar qualquer resquício dos Sith que tenha sobrado. Zanar continuou com os planos de seu antigo mestre, permitindo a sobrevivência secreta dos Sith,
Séculos depois, o Lord Sith Darth Sidious encontrou evidências de que Zanar havia realmente assassinado seu mestre. Essa nova era teve como resultado o fim de um ciclo de traição e morte, onde gerações de aprendizes cumpriram seu treinamento e mataram seus mestres. Isso criou uma dinâmica poderosa ao limitar os Sith. Apesar da maioria ser discreta, uns poucos lords como Sidious já contavam com um aprendiz enquanto ainda servia ao mestre. Em um momento, o Lord Sith Darth Tenebros treinou seu aprendiz, Darth Plagueis, que por sua vez treinou seu primeiro aprendiz, apenas conhecido como o Estranho, que enquanto era aprendiz de Plagueis, sonhava em ter para si um acólito Sith, impondo algumas missões para ele e só após cumpri-las assumiria como seu aprendiz. Não se sabe o destino do Estranho, mas muitos anos mais tarde, Plagueis veio a assumir Darth Sidious como seu mais novo aprendiz. Darth Sidious não era como os outros Sith do passado. Ele não via Plagueis como um mestre e sim como um pai. Isso viria a abalar sua interação na regra dos dois, onde Plagueis, por um momento, trabalhou em seus experimentos para enganar a morte e, em certos aspectos, obteve sucesso. Após isso, tentando criar uma conexão de díade entre ele e seu aprendiz mais poderoso, Sidious, mas sem sucesso. Isso fez com que Sidious se preocupasse em perder o seu lugar, chegando a acreditar que Plagueis se livraria dele. Em meio ao seu treinamento, Sidious tomou para si o seu primeiro aprendiz, Darth Maul, e o treinou como uma arma. No momento em que acreditava que era hora de se revelar para o Jedi, Sidious viu que o seu mestre não tinha mais utilidade e o matou enquanto dormia. Apesar de respeitar a regra dos dois, Sidious não esperava ser morto por qualquer um de seus aprendizes. Ele havia herdado a ganância de Plagueis e desejava alcançar a imortalidade. Como parte de seu próprio plano, foi utilizando seus aprendizes como instrumentos. Conforme perdiam serventia, eram eliminados. Darth Maul serviu como um peão assassino para revelar os Sith aos Jedi, dando assim início ao grande plano. Darth Tyrannus lhe serviu inicialmente como uma fonte de informações da República e da Ordem Jedi, como supervisor da criação do exército de clones e mais tarde como líder público da CSI até a guerra. E por fim Darth Vader, seu aprendiz mais poderoso e principal responsável pela queda da Ordem Jedi, além de servir como segundo no comando e carrasco para Sidious durante a Era do Império. Sidious, tendo convertido Darth Vader ao lado sombrio e sabendo que ele era o escolhido da força, tentou criar uma díade com seu aprendiz, mas sem sucesso. Isso o fez duvidar sobre a possibilidade da existência de tal vínculo, uma vez que não conseguiu estabelecer uma união com o ser mais poderoso da galáxia. « 23 anos após a ascensão do Império, Sidious havia tramado o golpe final contra a Aliança Rebelde na lua florestal de Endor, com a segunda Estrela da Morte. Mais uma vez, Sidious tentou substituir seu aprendiz, fazendo com que Luke Skywalker destruísse seu pai, Vader, e assumisse seu lugar como o mais novo aprendiz Sith. Se recusando a aceitar o lado sombrio, Luke ascendeu como um cavaleiro Jedi legítimo, sendo atacado pelo Imperador disposto a matá-lo. Nesse momento, Anakin Skywalker se redimiu deixando de ser o Lord Sith Darth Vader, impedindo que seu filho morresse, agarrando o Imperador e o jogando no poço do reator, matando Sidious no processo. A morte dos dois acabou com a linhagem dos Sith que remontava a regra dos dois, mas apesar da profecia do escolhido prever a destruição dos Sith, não significava o fim do lado sombrio. Embora respeitasse a regra dos dois para promover sua autoridade, Sidious não estava disposto a ser substituído e buscava a vida eterna. Através de experimentos e de conhecimentos de seu mestre, foi capaz de ressuscitar num corpo clonado, apesar de não acontecer da forma que esperava. Ele tentou buscar um novo aprendiz nesse período, sem sucesso. Em sua última tentativa de retornar como Lord Sith Imperador,
foi derrotado mais uma vez, acabando de vez com a regra dos dois. E não só isso, acabando também com a última díade na força existente, recentemente descoberta. É isso. É tudo o que se sabe sobre a lendária regra dos dois, que garantiu a sobrevivência dos Lord Sith por tanto tempo. Além, é claro, de auxiliar na realização do grande plano de destruir a Ordem Jedi e controlar a galáxia. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentário e nos seguir nas redes sociais porque isso é muito importante. Até o próximo vídeo e que a força esteja com você. Por que veio à minha tumba, Jedi? Para aprender.